Isso aconteceu há mais ou menos há 7 ou 8 anos atrás. Eu estava com 8 anos de idade e o meu irmão com 11. O meu irmão se chama Caio e o amigo dele se chama Pedro. Nós estávamos brincando no jardim e eu, como gostava muito do meu irmão, fui junto deles. A gente ficou correndo lá fora por um tempão. E então, logo cansamos. Onde moramos, tem uma pequena floresta que fica de um lado. E atrás da minha casa tem uma rua bem movimentada. Em frente da minha casa tem um trilho de trem que passa por perto da casa. Essa linha de trem corta a floresta. Porém, nenhum trem passa por ali. E a linha está abandonada há um tempão. Nós estávamos entediados e decidimos acabar entrando na mata. E aquilo era um grande erro para um garoto de 11 anos, um de 12 e um de 8. Estávamos andando pela floresta e nunca havíamos ido tão longe assim. Eu queria voltar para casa, mas os garotos queriam ficar. Então eu não conseguia voltar sozinho. Daí foi quando nós vimos os trilhos de trem. O Caio e o Pedro saíram correndo e eu fiquei ali parada e comecei a chorar. O Pedro, que era o bonzinho, voltou e falou que estava tudo bem e que eu não precisava chorar e que nós já estávamos indo embora. Começamos a andar de novo e fomos em frente, saindo dos trilhos e entrando no mato. E depois de um bom tempo andando, vimos mais para frente a mata se abrindo. Eu fiquei relaxada e contente, achando que era o caminho da minha casa. Mas quando chegamos perto, era o trilho de novo. A gente achou estranho, porque havíamos acabado de sair dele. Mas como a gente fez algumas curvas, simplesmente achamos que tínhamos feito um círculo. Então viramos para trás e começamos a andar de novo. Depois de mais um tempo andando, chegamos a um barranco que não tínhamos visto antes. O meu irmão Caio falou que sabia onde estávamos, pois ele já havia ido lá subir aquele barranco. E daí continuamos em frente. Mas alguns minutos depois, acabamos voltando para outro ponto dos trilhos. O meu irmão olhou para um lado, olhou para o outro e andou um pouco mais para frente. Eu fiquei parada lá no meio do trilho, olhando para um lado e para o outro para ver se algum trem passava por ali. E foi aí que o meu irmão voltou e falou que a gente estava perdido. Eu comecei a chorar de novo, mas o Caio simplesmente agarrou a minha mão e me arrastou para continuarmos andando, como se estivesse tudo bem. Ficamos andando por volta de mais 1 hora, seguindo aquele trilho. E foi aí que comecei a ouvir uma música tocando. Era maravilhosa e parecia ser um flautista. A música tocava e parava, e depois de um tempo tocava de novo. Então começamos a seguir a música. Nós estávamos andando pelos trilhos e logo percebi que havia alguém andando em volta da gente. E depois de algum tempo,
Aquela música estava vindo de dentro da mata. E para continuar seguindo ela, eu tinha que sair dos trilhos. Sabia que aquilo era perigoso, pois nem sabia quem estava tocando aquela música. Logo então, a música parou de tocar e nós ficamos parados, olhando para dentro da mata, para o lugar aonde tínhamos ouvido ela pela última vez. Logo, ouvi o som de alguém andando atrás da gente na mata. E a música começou a tocar na nossa frente, como se estivesse avisando que o perigo se aproximava. Eu não pensei duas vezes e corri na direção da música. Ficamos andando por mais meia hora dentro da mata, ouvindo aquela flauta tocar. Aquela melodia tocava e parava, e às vezes fazendo a gente mudar de direção. O som daquela flauta não parecia estar muito longe, mas não conseguíamos ver de onde estava vindo o som. Nós não víamos mais ninguém naquela mata, e também não ouvíamos os passos de ninguém, o que é bem difícil de acontecer se tivesse mais alguém lá no meio do mato com a gente. E após um tempo andando, eu vi uma construção e a estrada. E nós saímos correndo para lá. Era um centrinho de compras aqui da cidade, onde tem uma padaria, umas lojinhas e alguns restaurantes. O centrinho ficava a alguns quarteirões da minha casa. E na frente da padaria estava a minha mãe chorando, e o meu pai abraçado a ela, conversando com um policial. Assim que eu vi eles, eu saí correndo na direção deles. A minha mãe me abraçou e me pegou no colo. E em seguida, deu uma bronca no Caio, por não ter avisado ela que iria sair. E este foi o fim do meu pesadelo. Até hoje, não sei quem ou que estava tocando aquela flauta. E também não sei o que era aquela coisa que estava nos seguindo na floresta. Mas acredito que ali na floresta havia um espírito bom e outro mau. O bom tocava a flauta para afugentar aquele demônio, que era aquela coisa que estava nos perseguindo, e ao mesmo tempo nos fazendo ficar perdidos na floresta. Eu já voltei lá algumas vezes depois do que aconteceu, porém nunca mais cheguei a ouvir o som daquela flauta, e também não me perdi de novo. Mas uma coisa que eu acho estranho é que não entendo como nos perdemos, pois o caminho da minha casa até os trilhos é muito simples. Mas acredito que alguma coisa de ruim que estava ali na mata queria que nos perdêssemos. E talvez fosse até mesmo um espírito da mata. Bem, este é o meu relato. Boa noite. Nunca acreditei em histórias sobrenaturais. Sempre fui aquele tipo de pessoa que tem uma versão mais realista dos acontecimentos. Eu adorava desmentir as pessoas que chegavam até mim e dizia ter visto ou ouvido algo impressionante. Mas depois do que presenciei certo dia, a minha vida mudou de vez. Há cerca de 2 anos, os meus tios compraram um sítio próximo à cidade de Curitiba. O local
Era isolado da civilização e rodeado por um matagal. Eu fui com meu primo conhecer o lugar pouco antes da compra. E ao chegarmos lá, fomos recebidos gentilmente pela família que cuidava da casa para os antigos donos. O casal tinha 4 filhos pequenos, que olhavam para nós com uma expressão triste. Definitivamente, aquela era uma família triste. Mesmo assim, eles mostraram a casa inteira, menos um quarto que ficava mais ao fundo da propriedade. É claro que nós perguntamos por que eles fizeram isso, e eles responderam que o quarto estava muito sujo e cheio de entulhos. E depois que o meu tio comprou o sítio, o meu primo e eu conversávamos com um dos poucos vizinhos que havia ali. O vizinho nos contou que suspeitava que aquele casal, supostamente, havia matado um dos seus filhos menores que nascera com problemas mentais. O garoto teria sido sufocado com um travesseiro, naquele mesmo quarto que se encontrava trancado. O vizinho falou que havia acompanhado a gravidez da mulher durante 9 meses. E um certo dia, o casal lhe contou simplesmente que a mulher tinha perdido o bebê no quarto, e por isso isolaram o local. Mas o vizinho, curioso, alguns dias depois, viu a mulher jogando fora alguns travesseiros, que segundo ele estavam em bom estado. E por que aquela família pobre iria desperdiçá-los assim? O vizinho disse que era o único que sabia da história e nos fez prometer que não contaríamos para ninguém. O meu primo e eu achamos a conversa meio exagerada e praticamente não ligamos para isso. Alguns meses depois, quando meu tio já havia comprado a casa, o meu primo me convidou para passar um fim de semana no sítio com os pais deles. E também com meu outro primo. Durante o dia, nós olhamos aquele quarto. E realmente ele estava cheio de bagulho. Cama velha, guarda-roupa quebrado e sobre a cama vários pedaços de madeira que impediam a gente de entrar. Mas até aí tudo bem. Mas as coisas estranhas insistem em acontecer à noite. Eu acordei para ir ao banheiro e ao passar pela cozinha, observei que o relógio marcava 3h30 da madrugada. E como quase todos os eletrodomésticos estavam desligados, o único barulho que eu ouvia era o da geladeira. E o primeiro pensamento que passou pela minha cabeça diante daquela situação foi o do bebê. A minha nuca se arrepiou só de imaginar uma criança no quarto. Tentei pensar em outra coisa, mas não conseguia. Quando saía do banheiro, olhei de longe e a porta do quarto estava fechada. E tudo ali estava muito escuro. Eu tinha que caminhar até a varanda onde estavam as redes para dormir. E todo mundo já estava dormindo. E eu estava acordado no meio da casa, com aquele pensamento ruim. E quando me virei para sair, ouvi um barulho bem estranho, vindo daquele quarto, como se fossem lençóis sacudindo. Bem, eu pensei, não tem como ser ninguém dormindo ali, pois os meus primos e os meus tios estão lá fora. Neste momento, o meu coração acelerou. Óbvio que eu não iria até o quarto ver o que era que estava acontecendo, pois a minha intenção era sair dali correndo.
Mas o que aconteceu em seguida travou as minhas pernas. Foi um segundo barulho vindo do quarto. Começou baixinho e lento. E de repente tomou a forma de um choro de bebê, daqueles estridentes. E aquele choro se transformou em risadas. Risadas de criança, mas bem macabras. Eu não tinha ar para gritar, e nem força nas pernas para correr. E mesmo sem querer, eu caí no chão e tapei os meus ouvidos. Porém, foi em vão, pois aquele som estava dentro da minha mente. E por mais que eu tampasse os ouvidos, eu ainda escutava. Rezei para que alguém mais tivesse escutado, mas ninguém chegava. Pedi que o sol raiasse logo, mas me lembrei que eram 3:30 da madrugada. Me senti sozinho e o meu sangue estava quente, mas por fora o meu corpo parecia que ia congelar. As minhas pernas não obedeciam o meu comando. Quando a minha voz voltou, eu gritei para aquilo me deixar em paz. Então aquelas risadas cessaram. Mas daí eu vi uma silhueta negra de uma criança passar correndo para dentro daquele quarto, atravessando a porta. E foi aí que eu consegui me levantar. Meu coração já estava quase saindo pela boca. Saí correndo e quando cheguei lá fora, eu acordei o meu primo e os meus tios, pois estava muito desesperado. Eles disseram que não viram e nem ouviram nada. E com as luzes acesas, os meus tios conferiram o quarto. Porém, não havia nada demais lá. Mas acredito que aquele choro e aquela silhueta só poderiam ser do garoto com problemas mentais, que havia sido assassinado pela sua própria mãe. Então eu deduzi que o primeiro barulho era de travesseiros e não de lençóis. Depois desse episódio, eu nunca mais pisei o pé naquele sítio, pois eu passei quase um mês tendo pesadelos com aquele ser do inferno. Boa noite. Olá, Elite Oculta. O que vou lhes contar aconteceu comigo em meados da década de 90, quando eu tinha 20 anos. Me chamo Gabriel Pereira e sou natural da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Atualmente, eu trabalho como vigilante noturno no mausoléu. Sou contratado por uma empresa terceirizada que se responsabiliza por esse tipo de contratação. Mas enfim, o que importa aqui é o relato. Então vamos lá. Nesta época, eu morava em Açailândia, cidade esta que fica no estado do Maranhão. Eu estava precisando de muito dinheiro. Então, para complementar a minha renda, um colega me conseguiu este emprego de vigilante noturno no cemitério da cidade. Era um cemitério pequeno, no centro da cidade, onde era enterrado pessoas da localidade e de alguns municípios nas redondezas. Eu, por não ser supersticioso naquela época, e nem mesmo ter medo das coisas do sobrenatural, acabei por aceitar o emprego, pois precisava de dinheiro. E o cemitério, por ser no centro da cidade, era bem limpinho e iluminado.
A única coisa com que eu tinha que me preocupar era com os noias, que vez ou outra entravam no cemitério para roubar coisas nos túmulos e usar suas drogas escondidos da polícia. Exceto isso, era bastante tranquilo. Certa vez, eu estava na guarita, quando um homem vestido de branco se aproximou. Ele usava alguns colares de contas e aparentemente era um pai de santo. O rapaz era até visualmente jovem. Ele chegou e, acredito eu, por não me ver, começou a colocar suas coisas na porta da guarita. E eu, vendo aquela ação meio suspeita, logo falei: "Boa noite, senhor. O senhor não pode colocar essas coisas aqui, não." O rapaz se assustou ao me ver. Os seus olhos se arregalaram e, me olhando, ele disse: "Me desculpe, moço, eu não sabia que não podia. Eu pelo menos posso colocar ali no muro perto da entrada? É para proteção. Eu não faço coisa ruim, não." Eu, mesmo sendo católico fervoroso, o meu papel como vigilante era garantir a segurança e integridade do local. Não tinha a intenção de julgar a fé dos outros. Bem, acenei com a cabeça em sinal de positivo. E o rapaz recolheu as coisas que já tinha posicionado e as levou um pouco para o canto do muro, para refazer seja lá o que fosse aquele ritual. Dava para se ouvir as cantigas do rapaz, que pendurou por mais ou menos uns 20 minutos. E após isso, ele veio e me cumprimentou. E agradeceu por eu não o expulsar dali. Disse que fazia aquilo para ajudar a proteger a cidade das energias ruins. E fazia umas oferendas para Obaloaê toda semana, para que ele cuidasse das almas dos mortos e evitasse que as coisas saíssem do controle. Na manhã seguinte, na troca de guarda, contei essa história para um outro colega de serviço, ao passo que ele me falou: "Rapaz, esse aí é o pai Jorge. Ele é um pai de santo muito famoso, que vive aqui pelas redondezas. Ele é gente boa, cuida de muita gente, tá sempre fazendo essas coisas. Você deveria ir visitar o centro dele qualquer dia desses." Eu expliquei para ele que eu era católico e que não ia nesses lugares de umbanda e tudo mais. Ele me olhou sério e, quando eu ia saindo para casa, ele me disse: "Rapaz, Deus não tem religião e nem igreja. Ele vive e existe em tudo. E este lugar ainda vai te provar isso." Na hora, eu dei de ombros, ri e continuei andando para casa. Passaram-se semanas e nada acontecia. O tal pai de santo vinha periodicamente e às vezes até conversávamos sobre as coisas. Ele era uma pessoa muito agradável. Em meados de março, em meio à quaresma, o jovem pai de santo veio até mim e me disse que precisava me contar uma coisa. Eu acenei novamente com a cabeça e ele começou a falar: "Rapaz, quaresma é complicado, muita energia forte, muita coisa boa e ruim. Mas em cemitério é tenso, pois tem muita entidades à solta." Eu logo cortei com uma risada: "Lobisomens e bichos no cemitério, pai?"
Segurei a arma no meu coldre, dando a entender que sabia como me proteger. E o pai de santo continuou: não existe só essas coisas não, meu filho. E se você não acredita, a minha proteção pode não ser eficaz para você. E um dia, o universo vai te mostrar por que você deve ter cuidado com o que fala. E principalmente, com o que o Senhor deixa entender. Às vezes, a gente se surpreende com essas coisas. Eu entrei na guarita, apanhei a garrafa de café e sentei-me numa cadeira, olhando para o pai de santo, enquanto ele procurava algo em sua bolsa. E depois de um tempo, ele achou uma bolsinha de pano verde, com um cheiro de fumo e bem cheinha. Ele me entregou e disse que se precisasse de ajuda ou proteção, era para eu colocar aquilo num lugar à vista e deixar lá. Que fosse o que fosse, e apanhar aquilo e sumir. Eu mesmo não acreditando, apanhei aquele saquinho e o coloquei na minha mesa. O pai de santo me desejou uma boa noite e saiu. A noite estava calma e bem quente. O silêncio daquele lugar era ao mesmo tempo aterrorizante e relaxante. E assim foi até as 3 da manhã, quando as coisas começaram a sair dos eixos. Um pássaro de médio porte deu um rasante pelo teto da guarita e me assustou fazendo aquilo. E logo eu fiquei de pé. O pássaro era uma pequena coruja branca, fazendo um ruído parecendo com o som de um pano rasgando. Eu olhei para ela e ela estava sentada numa árvore próxima a uma tumba. E quando as luzes da cidade toda se apagaram, eu acendi a lanterna e comecei a caminhar em direção à guarita, quando ouvi um som de ruído estranho, como se algo arrastasse as unhas no chão. Eu continuei andando. Não tinha coragem de olhar para trás. O medo tomou meu corpo e, para minha surpresa, um assobio forte vinha de uma das árvores. Mesmo com medo, eu sabia que tinha que conferir. Andei devagar em direção do assobio. E quando faltavam uns 15 metros de distância, eu ouvi alguém dizer: Gabriel! Gabriel! Ouve os conselhos que te salvam, Gabriel! Eu logo achei que se tratava de uma brincadeira do pai de santo e saquei a minha arma, que era um 38 de 6 tiros que eu carregava comigo. Naquele tempo não tinha essa frescura sobre armamento. Cada um poderia se defender como bem entendia. Saquei a minha arma e apontei para o local de onde vinham os sons e falei: Rapaz, se for você é bom ter cuidado. Eu tô armado e não gosto de brincadeira com isso. E logo a voz falou ao meu ouvido: Gabriel! Gabriel! Eu me assustei e quando apontei a lanterna, estava ali ao meu lado, a uns 2 metros, uma velha senhora, com roupas pretas muito antigas e estragadas. Ela estava sentada num galho baixo de uma figueira, e quando dei 2 disparos na direção dela, ela me olhou e arreganhou os dentes. Da sua boca escorria uma coisa preta. E olhando para ela, eu apenas chorei e senti que ia morrer. Mas no último suspiro,
eu larguei numa tumba um pouco mais alta aquela trouxinha que o pai de santo tinha me dado. E na hora que a criatura viu aquilo, correu pra cima da trouxinha me ignorando e pegando aquilo. Logo, as luzes se acenderam e eu pude ouvir o som daquela rasga-mortalha indo ao longe. E ao meu ouvido, a voz daquela velha dos infernos dizendo: "Escapou por pouco, Gabriel." Na minha cabeça, aquilo era coisa do velho pai de santo. Mas no dia seguinte, eu chamei o outro guarda para lhe contar o que houve. E ele me disse que isso sempre acontecia. E por este motivo, aquele lugar não tinha guarda noturno estável. E por isso sempre havia vaga. E o que o pai de santo havia me dado era a solução para aquilo. Eu ainda trabalhei naquele lugar por mais uns 8 meses, até trocar de emprego. Fiquei muito amigo do pai de santo, mas naquele cemitério eu vi muitas outras coisas que posso lhes contar em outras oportunidades. Passem bem e muito axé para todos vocês, porque depois dessa eu me virei para o que chamam de religiões pagãs. E este foi o meu encontro com a rasga-mortalha na quaresma. Boa noite. Olá a todos! Venho compartilhar com vocês algo que aconteceu há 10 anos atrás e até hoje me traz algumas dúvidas. Bem, me perdoem se o relato ficou longo, porém foi necessário para que o acontecimento ficasse mais detalhado. Durante a minha adolescência, por conta de alguns fatos particulares e enormes diferenças de opiniões, resolvi me mudar para a casa do meu tio, irmão do meu pai, onde eu fui recebido por ele e por sua família, por sua esposa e 2 filhas que tenho como irmãs. E a mais velha, infelizmente, já faleceu aos 18 anos, por conta da irresponsabilidade de um motorista. Bem, eles me tratavam com todo o carinho possível, o qual eu já não era mais acostumado desde a perca do meu pai aos 8 anos. Pois bem, eu e minha prima, que era quase da minha idade, quando não estávamos na escola ou com alguns amigos, andávamos sempre juntos. E realmente tínhamos um pelo outro o carinho de 2 irmãos muito chegados, já que desde criança éramos super apegados. Ainda mais depois que eu fui adotado pelo pai dela. E como a minha tia era muito dedicada a nós e aos seus afazeres domésticos, quase não lhe sobrava tempo para cuidar de si mesma durante o dia. Por conta disso, sempre que precisava fazer as unhas ou cortar o seu cabelo, acabava tendo que marcar os seus compromissos para depois que chegássemos em casa. E normalmente depois do salão ter fechado, pois a minha tia, como era amiga de longa data da dona do salão, a mesma sempre atendia ela sem problemas
com a porta do salão fechado e com muita atenção. Muitas vezes, como é comum às donas de casa, o papo estendia-se até mais tarde. E nestas ocasiões, eu e a minha prima fazíamos questão de ir buscá-la, pois isso nos permitia falar de nossas novidades, nossos namoros e planos futuros mais à vontade. Além do que, o meu tio vivia atolado em provas para corrigir e planejamento de aula para preparar, pois ele era professor em 2 escolas do estado e orientador em um colégio particular, e quase nunca podia ir no salão para buscar sua esposa. Na época, morávamos na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, e por ali havia muitas vilas, que por serem mais afastadas do centro, recebiam iluminação precária, e tinham as suas ruas em chão batido. No nosso caso, para chegarmos até o salão, ou cortávamos caminho por um enorme campo de gado, ou seguíamos pela mais antiga rua da cidade, a Estrada Velha. Era mal iluminada, de calçamento centenário e chão batido, e por ser a rua mais antiga da cidade, ainda mantém os seus casarões da época colonial e campos de pasto, e até hoje se encontra um tanto abandonada. E também, esta estrada mantém as mais macabras histórias de acidente, e ali virou palco de muitos fantasmas e assombrações. E isso vem desde o início da cidade, e a mesma conta com mais de 150 anos. Bem, agora vamos ao sobrenatural. Certo dia, em torno das 10 da noite, numa sexta-feira, era mês de março, época de quaresma. E então nos dirigimos para o salão para buscar a minha tia. Então, eu e a minha prima resolvemos que tomaríamos o caminho da estrada, pois como havia chovido recentemente, o campo por onde passávamos estava cheio de barro. E da estrada conseguíamos avistar quase todo o nosso habitual atalho, pois estávamos caminhando paralelamente a ele, pois o lugar era um campo aberto, com poucas árvores e um pequeno matagal. E embora não houvesse nenhum poste de luz funcionando, a lua cheia iluminava muito bem o caminho. Em dado momento do caminho, notamos uma pessoa vindo ao longe, em direção contrária à nossa. Porém, aquilo vinha pelo atalho que havíamos evitado. Imaginamos que era a nossa mãe e começamos a acenar, para que ela nos visse, e assim viesse ao nosso encontro. E foi quando aquela pessoa aparentemente nos viu, e em seguida virou-se imediatamente para nós. Porém, ao invés de contornar o mato para chegar à estrada, começou a vir por entre os arbustos e árvores, o que achamos estranho por ser bem mais trabalhoso. O pavor começou quando notamos que não era ela, e sim algo que quanto mais se aproximava, aparentava ficar cada vez maior. O que não era o caso de nossa mãe, pois ela era de estatura baixa. E quando aquilo já estava mais próximo, aparentava ter quase 3 metros de altura. Notamos que não era alguém normal, por ser muito alto. Porém, aquela coisa era extremamente vagarosa e desengonçada. Até então, víamos somente o seu perfil, recortado
contra a luz da lua. Mas posso garantir que aquilo era mais alto que as árvores ao seu redor. A minha prima, já apavorada, começou a apertar o meu braço e tentava me arrancar do lugar com toda a sua força. Porém, eu estava paralisado de medo e não conseguia parar de olhar para aquilo, que agora que já estava bem mais perto, aparentava ter aproximadamente uns 7 metros de altura para mais. Eu não conseguia ver direito o que era aquilo, mas pelo pouco que eu vi, eu percebi que era uma mulher. Porém, era muito esquelética, de cabelos desgrenhados, e a sua aparência era de uma mulher muito velha. Também pude notar que as suas roupas estavam bem sujas e também rasgadas. Outra característica que não pude deixar de notar é que aquela coisa esboçava um sorriso de orelha a orelha, de modo que fazia sua boca ficar enorme. E foi logo em seguida que comecei a sentir um cheiro de carne podre. E neste momento eu me despertei daquele transe. Olhei para minha prima e começamos a correr no escuro, pisando em poças de lama da estrada. Corremos na direção da próxima rua, onde esperávamos que houvessem algumas lâmpadas e pessoas. Enquanto corríamos, olhamos para o lado, em direção à cerca de arame farpado que separava o campo da rua onde estávamos. E vimos a silhueta daquilo, vindo em nossa direção como se fosse uma cobra. Aquela mulher gigante agora vinha se arrastando no chão. E depois de muito correr, encontramos a nossa mãe. Contamos tudo para ela e ela não disse nada. E um tempo depois, voltamos pelo mesmo caminho. E nem sequer olhamos para o lado com medo de ver aquele ser novamente. E quando chegamos em casa, contamos o acontecido para a nossa avó. E ela nos disse que o meu pai e o meu tio, quando jovens, detestavam passar por aquela rua durante a noite, pois eles sempre relatavam que quando passavam por ali, sombras gigantes sempre lhes perseguiam. Até pouco antes de falecer, a minha amada prima confirmava de olhos arregalados essa história. E embora anos depois tentássemos encontrar uma lógica para aquele fato, não conseguíamos sequer imaginar o que poderia ter sido aquilo. A minha prima não está mais entre nós. Porém, eu nunca esquecerei daquele dia. Boa noite. O que vou relatar aqui é realmente um fato que eu presenciei. Em 2004, quando eu tinha 14 anos, assim como hoje, tinha muita dificuldade em dormir à noite. Não era por medo ou por nada, pois dos meus 14 anos, eu só tinha atenção para o amor inatingível, no qual não vem ao caso. Bem, era uma noite normal, tranquila de verão, talvez primavera. Me lembro que não estava frio. Deitei na cama sem sono. Eu precisava dormir cedo, pois no dia seguinte eu tinha que ir para a escola. Mas deitar sem sono na cama é a pior coisa que se faz quando se tem dificuldades para dormir.
Na cama, a gente perde a noção do tempo. Mas eu acho que já passava das 3 da manhã. Então, logo escutei o barulho da chuva cair no telhado. E em seguida, comecei a ouvir um choro seguido de uma risada estridente. Era um choro de bebê e uma risada maligna que também parecia vir do bebê. Aquela risada não vinha da casa de nenhum dos meus vizinhos, pois dava para se ouvir nitidamente aquilo vindo da rua. A risada e o choro não parecia vir de dentro de nenhuma casa. Você percebe quando o som vem de algum lugar fechado por 4 paredes. E aquele som vinha da rua de trás, ou um pouco mais perto. Eu já estava me irritando com o barulho. Além de ter que enfrentar o sono no dia seguinte, eu teria que aguentar uma noite irritante. E foi quando eu ouvi um grito alto de um homem com voz forte. Parecia um grito de desespero, aquele do tipo de filmes de terror. Mas depois disso, eu só escutei o silêncio da noite e não dormi. Porém, não foi pelo fato de escutar aquilo tudo, pois eu estava indiferente com aquilo. A minha preocupação era outra, como eu havia dito lá atrás. Então, eu não me importei com isso, até umas semanas depois. Essa parte eu nunca soube contar muito bem, mas vou tentar fazer o meu melhor. Em um final de semana depois disso, eu fui com uns amigos no sítio do avô de uma amiga nossa. Lugar muito bonito. E bem de noite, havia um monte de adolescentes em um lugar escuro no meio do nada. E isso sempre acaba em histórias de terror. Mas ninguém conhecia nenhuma história boa. Então decidimos pedir para o avô da nossa amiga contar. Vocês sabem como é pessoa velha de cidadezinha. Sempre tem alguma coisa assustadora para contar. E eu me lembro das palavras dele. E o velho disse: eu não conheço nenhuma história de terror, desculpem, mas vou contar uma coisa que um conhecido meu me contou há muito tempo atrás. Não é bem uma história de terror, é mais sobre superstições dos tempos mais antigos. Na época em que as pessoas carregavam amuletos da sorte e de proteção. O meu amigo era um desses supersticiosos e sempre carregava alguns dentes de alho no bolso e na camisa. Certa noite, ele estava voltando de um bar a cavalo e ele tinha que passar no meio de um canavial. E no caminho, ele viu um bebê chorando na beira da estrada. Lógico que ele não podia deixar o bebê ali. Então, ele pegou o seu grande chapéu de palha e colocou o bebê. Colocou o chapéu no colo, subiu no cavalo e continuou a viagem. No meio do caminho, ele escutou uma voz maléfica vindo do meio do canavial. E aquela voz dizia algo do tipo: anda logo, não vai fazer nada com ele não? E em seguida, aquela coisa que estava no canavial começou a dar uma risada macabra. E foi quando o meu amigo ouviu o bebê falando. Porém, ele não tinha certeza se a voz vinha da boca do bebê. Mas com certeza a voz vinha dele. E o bebê disse: não posso,
Ele está com alho na camisa. Isso era o que ele dizia. E sem pensar duas vezes, o meu amigo jogou o bebê no meio do canavial e saiu disparado com o cavalo. Depois de ouvir essa história do velho, não deu para deixar de relacionar com o que eu tinha presenciado semanas atrás. E fiquei com aquela história na cabeça. Mas por outro lado, decidi acreditar que a história do velho era apenas coincidência. Alguns dias depois, estava eu em minha cama. E como sempre, estava sem sono. E foi quando, lá por volta das 3 da manhã, comecei a escutar aquele choro de criança novamente. E parecia que vinha da rua de trás. Então, para tirar essa história a limpo, eu decidi sair lá fora para poder provar para mim mesmo que não era nada demais. Mas o que vi naquela noite me fez arrepender de ter levantado da cama. O que vi ali fora provocando aquele choro era uma criança que estava na esquina da minha rua. A minha rua era bem escura e pouco movimentada. E naquela hora da noite, com certeza não haveria ninguém passando por ali. A criança estava a uns 30 metros de mim. Dei alguns passos para fora do portão da minha casa e pude ver melhor. Era um garoto de aproximadamente 10 anos de idade. Ele era bem magro. A sua pele era vermelha. E da sua cabeça saíam 2 chifres negros. E ele possuía um rabo comprido. E assim, eu pude ver que aquela coisa não era deste mundo. A criatura olhou diretamente para mim. E neste momento, eu percebi que aquele ser maléfico não tinha olhos. E no lugar dos seus olhos, haviam 2 buracos negros. A coisa abriu a boca, mostrando as suas enormes presas afiadas. Em seguida, apontou o dedo indicador na minha direção e deu aquela risada macabra. A mesma risada que escutei semanas atrás. As minhas pernas ficaram bambas e a criatura fez menção de vir em minha direção. Eu caí de costas, me levantei rapidamente e corri para dentro. Entrei em casa tão afobado que nem me lembrava se havia trancado o portão no cadeado. Uns 10 minutos depois que o susto passou, peguei o meu celular e liguei para a polícia. Disse que havia uma criança chorando na esquina da minha casa, àquela hora da noite. A atendente me encheu de perguntas e pediu até que eu fosse lá e ficasse com a criança até a polícia chegar. Eu disse a ela que não e desliguei em seguida. Uns 10 minutos depois, eu vejo as luzes do giroflex passar pela minha rua. Fui até o portão e abri só o necessário para espiar. Mas como era de se esperar, aparentemente a polícia não encontrou nada. Queria muito ver a cara dos policiais a se depararem com o demônio em forma de criança. Depois daquele dia, eu nunca mais escutei o choro e nem as risadas. E até hoje não tenho uma opinião formada sobre isso. Mas acho que de certa forma o que eu vi tinha alguma ligação com a história do velho. Ou talvez fosse um demônio que se materializou no plano físico. Bem, eu tenho certeza que isso realmente aconteceu.
Cabe a vocês acreditarem ou não. Mas eu gostaria de ouvir algumas opiniões construtivas. E se alguém sabe mais alguma coisa sobre algo do tipo, por favor, deixe nos comentários. Pois tudo isso que eu vi e presenciei foi real e não inventei nada aqui.